Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês? Professora Eliana Felipim chegando por aqui para mais uma aulinha de geografia. E hoje nós vamos dar início aí ao nosso caderno sexta edição. Você vai fazer leitura dos textos que estão aí na página 46 e 47. Depois, nós iremos para o livro didático de geografia para realizarmos algumas atividades e também leitura de textos que estão propostos lá nessas páginas do livro didático. Vamos começar o quarto ano? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos aí de geografia e nós vamos falar da divisão administrativa do nosso país chamado Brasil. Quarto ano, lembre-se, toda vez que você for escrever Brasil, o país em que você mora, eu escrevo com letra maiúscula porque ele é um substantivo próprio. Combinado, quarto ano? Sim, professor, eu entendi direitinho e vou fazer isso. Olha lá, alunos, vamos dar seguimento aos nossos estudos e desta vez vamos falar da organização administrativa do nosso país. Tudo bem, quarto ano? Vamos iniciar aí. Esse texto é pequeno e a professora vai trabalhar ele com vocês, ok? Quantos estados e municípios o Brasil possui? Você sabe me dizer, quarto ano? Você já parou para pensar quantos estados e quantos municípios o nosso país tem ao todo? Nunca parou para pensar? Nessa aula de hoje você vai compreender e aí quando alguém perguntar você vai estar afiado e vai saber responder isso direitinho. Bora lá então, olha lá. O Brasil, assim como todos os países, possui a sua divisão administrativa. Mas o que isso significa, professora? O que significa essa organização administrativa em nosso país? É isso que nós vamos entender aqui. Olha lá. Divisão administrativa, e quem está com marca-texto aí sabe que a professora, quando faz estudo na sala de aula, sempre pede para vocês grifarem, né? Então, grifem isso aí que é importante. Olha, divisão administrativa é a forma de se dividir o território de um país em diversas partes. Imagina uma pizza bem grandona. Você vai dividir ela em partes, em pedaços. Assim é a organização do nosso país. E a professora trouxe um mapa aí para vocês que mostra essa organização. Aqui nesse mapa está mostrando somente os estados. Faltou aí os municípios e faltou aí os distritos também. Vamos seguindo? Olha lá. Grifaram o que a professora falou? Espero que sim. Olha lá. Esses, por sua vez, também são subdivididos, grifem, em municípios que podem estar divididos em um ou mais distritos. Seguindo, quarto ano, presta atenção, grifa quando a professora falar, tá bom? Na divisão administrativa do Brasil, temos o Distrito Federal, que fica em Brasília, os estados, os distritos e os municípios. Tá aqui, olha, a professora trouxe um mapa para quem tá com o caderno aí em preto e branco, a professora deixou colorido e perceba que cada estado está organizado por uma cor, né? E nós vamos aprender a falar sobre essa divisão aqui também do mapa. Muito bem, o que será que é o Distrito Federal então, professora? Fiquei agora curioso, quero aprender. Olha lá, Distrito Federal é a sede do Poder Federal. É lá onde fica o Jair Messias Bolsonaro, né? Local onde se encontra a capital do país. No Brasil, o Distrito Federal se encontra no estado de Goiás e a nossa capital brasileira é Brasília. E no Distrito Federal que se encontra as sedes dos poderes, que nós vamos falar aqui, quarto ano. O Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós vamos entender cada um deles. Combinado? Sim, professora. Muito bem, e o que são os estados então, professora? Olha lá, os estados são as unidades federativas do país e são administradas por governos estaduais. Aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, nós temos o nosso governador aí, o Azambuja, né, que é o nosso governador. Então, imagine assim, ó, o Brasil, né, uma bolona maior, dentro do Brasil estão os estados estão dentro do Brasil e dentro dos estados estão os municípios. É como se fosse uma caixinha um
dentro da outra, tá bom? Vamos seguindo lá então, ó. Cada estado possui a sua própria capital. Aqui nós moramos no município de Campo Grande e nós também somos capital do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Onde está instalada a sua sede administrativa. Municípios, grifem isso, quarto ano, correspondem às unidades administrativas menores do que o estado. Lembra que eu falei? Brasil, uma bola maior, o estado, uma bola menor, que é dentro do Brasil, e o município ainda é menorzinho ainda, porque ele fica dentro do estado. Combinado? Muito bem. São administradas pelos governos municipais, também chamadas de prefeituras, que são subordinadas ao governo estadual e ao governo federal. E aí a professora vai perguntar para você, quem é que está aqui governando a nossa cidade, né? Que a gente sempre vê aí nas mídias falando quem é o responsável em organizar a cidade, o município de Campo Grande? O Marquinhos Trade, né? Ele que é o nosso representante aí por colocar a nossa cidade em ordem. Combinado? Seguindo, o que são os distritos então, ó? São unidades administrativas pertencentes ao município. O distrito geralmente é aquela cidade pequenininha que ainda não se desenvolveu o suficiente. O que é se desenvolver? Não cresceu, ficou grande o suficiente para poder ser chamado de cidade ou de município. Então, ela é um distrito e pertence a Campo Grande, aqui no nosso caso, tá? O município pode ser composto por um ou vários distritos. O distrito sede costuma ter o mesmo nome do município e os demais distritos costumam ser chamados de vilas. Quando uma vila consegue se emancipar, ela é elevada ao status de município. É isso que a professora falou. Quando ela cresce o suficiente, ela passa a ser um município e aí não pertence mais a uma cidade maior, tá bom? Olha lá, pessoal, o Brasil possui 26 estados, um distrito federal e 5.570 cidades. Olha que interessante! Assim, a divisão administrativa do Brasil divide o nosso país em 26 estados e um distrito federal. Então, se perguntar para vocês quantos estados tem, e aí a professora vai voltar aqui em cima, nesse mapa que a professora postou aqui para vocês, olha, se vocês contarem aqui, vocês vão ver 26 estados, não se esquecendo que Brasília, né, é o nosso Distrito Federal, ok? Distribuídos por esses estados, encontram-se 5.570 municípios, número que pode aumentar nos próximos anos, pois vilas e distritos podem conseguir sua emancipação, ou seja, sua libertação, e daí não vai ficar dependente de um outro município, e também se transformarem em municípios, que foi o que a professora explicou e que você compreendeu. Professora, entendi agora. Já entendi que nós temos aí 26 estados, que nós temos um Distrito Federal, que nós temos 5.570 cidades. Entendi também que muitos distritos a gente pode ter uma mudança aí nisso tudo, porque alguns distritos podem vir a se tornar cidades porque elas estão crescendo e vão conseguir ficar livres aí, se emancipar, né? A gente usa essa palavra emancipar. Entendi tudo isso, professora? Vamos lá, então? Livro didático agora. Você vai lá na página 83 até a 89. Você também vai ler os textos que estão propostos aí no nosso livro didático. Vai realizar as atividades, caprichando na letra, fazendo o melhor que você pode, porque eu sei que vocês são maravilhosos e vão arrasar, porque eu tenho os melhores alunos do mundo. Simples assim. Não aceito menos que isso. Combinado? Até a próxima aula de geografia. Boa atividade!